Eh, ayer estuvimos pensando algunas preguntitas, si a vos se te ocurre decir alguna cosa que pueda servir. La primera pregunta es, ¿cuál es tu camino para llegar a la experiencia somática? ¿Cuál es mi camino? Tu camino, ¿cómo llegaste como profesional? Si puedes contarnos en tu profesión por qué te estás dedicando a esto y cómo llegaste. Na minha história, eu procurei recursos somáticos como terapeuta e eu conseguia encontrar o que não me servia e não conseguia saber exatamente o que eu estava procurando. Uma experiência somática me trouxe recursos que são consistentes com o que eu entendo tanto no aspecto da relação terapêutica quanto no aspecto da intervenção e da educação. E outra característica da experiência somática que também é interessante é que ela tangencia muitas técnicas. Então, ela pode ter um casamento muito interessante com a abordagem junguiana, que foi minha abordagem prévia, com programação neurolinguística, com a cognitiva comportamental, com terapias transpessoais. Então, ela tem a possibilidade de conversar com muitas técnicas, ou seja, de integrar com muitos referenciais teóricos prévios. Mas, pessoalmente, uma das coisas que me fez seguir no caminho de professora, eu diria, é retribuir o que eu recebi. Eu acho que todas as pessoas que se encantam com a experiência somática e se mantêm no caminho da experiência somática estão retribuindo aquilo que receberam. Então, eu recebi, pessoalmente, muitos recursos de regulação pessoal, fisiológica, emocional, e, de alguma maneira, ensinar a experiência somática e retribuir isso que eu recebi. Ayer vos nos hablabas de los sanadores heridos. Sí. Queríamos preguntarte si podés hablar un poquitito de esto. Curador ferido é um arquétipo que a gente vê em diversas culturas. A gente tem lá no Brasil o mito de Omolu, que é uma história da tradição afrodescendente, que é semelhante à história de Quiron. Vocês querem que eu conte qual das duas? Quiron ou Omolu? É o mesmo tema com diferentes histórias. Que eu creo que escuché la de Quiron. É de Quiron, ok. Então, Quiron é uma história grega, que era um centauro que cuidava de ervas. Herbaresterista qualquer. E foi solicitado a ele que fizesse umas ervas letais para Hércules. E ele, como um centauro, ele era imortal. E ele se feriu com esse veneno que ele estava produzindo. Então, mas ele era imortal e ele ficou condenado a ter uma ferida que doía muito e que não tinha cura. Então, imagine a imortalidade sem fim e sem cura. E ele saiu desesperado pelo mundo procurando muitos recursos para se curar. Aí ele foi procurar análise junguiana, experiência somática, constelações familiares. E à medida que ele foi convocando estratégias para que ele pudesse se curar, duas coisas foram acontecendo. Primeiro, uma compaixão imensa, porque ele sabia exatamente qual era a dor que as outras pessoas que estavam feridas também sentiam. E segundo, ele foi construindo um arsenal muito grande de recursos, de forma que ele podia ajudar as pessoas a serem tratadas. E através da ferida, ele se tornou o curador, o grande curador ferido. Então, é uma história que fala que não foi a despeito da ferida, mas foi através da ferida que ele se tornou um grande curador. Então, de alguma maneira, todos nós que trabalhamos com dor, com trauma, né, terapeutas de qualquer ordem que se dedica a curar a dor de outra pessoa, cuidar da dor de outra pessoa, tem o seu impulso, a sua mobilização, a sua própria dor. Né? Pessoas que não têm trauma não vão nem saber que existem terapias para trauma. Não vão ser mobilizados para isso. Então, isso é uma das razões pelas quais, quando eu respondi o que me fez ser uma profissional da experiência somática, eu respondi tanto do âmbito de uma curiosidade profissional, mas de uma curiosidade pessoal também. Já é conhecida a ideia de que a gente ensina aquilo que a gente precisa aprender, né? Sí, es verdad.
también ayer nos quedamos pensando en esto que dijiste de, bueno, que el trauma es parte de la vida, que no es una experiencia extraordinaria y que hubiese sido de nosotros y de las personas si no hubiéramos vivido los traumas o las situaciones que vivimos, o que hubiese dejado de ser. Si podías hablarnos un poquito de eso, ¿no? De lo que nos puede dejar el trauma, ¿no? Claro. En positivo, o abordar essa experiência. Claro. Quando o conceito de estresse pós-traumático foi construído, isso foi na década de 80, ele foi construído com a função de dar nome aos sintomas que as pessoas que voltavam da guerra, os veteranos de guerra, estavam apresentando. E nessa época entendia-se que trauma eram situações extraordinárias. Fora, essa era inclusive a definição do DSM, do Diagnostic Statistics Manual, DSM-3, quando o conceito de trauma chegou, que eram consequências devidas a situações fora do âmbito normal da vida. E, na verdade, com a evolução da pesquisa sobre o trauma, o que a gente vê é um adulto jovem, 20 anos, tem 90% de chance de ter vivido pelo menos uma experiência potencialmente traumática, ou seja, é algo muito comum, muito frequente. E mesmo quando às vezes a gente acha que passou bem pela experiência, a gente pode ter alguns resíduos da experiência, né, dentro do conceito que a experiência somática traz, que é trauma, são experiências que ficaram fixadas e orientadas para um passado que se atualiza. Ou seja, uma experiência que deveria ter ficado no passado, mas que vai sendo atualizada e presentificada. Então, a ideia de que trauma é uma experiência ordinária, cotidiana, é uma ideia que a literatura já compreende e colabora, mas que se a gente olha para a história da evolução da vida, a gente vê a função do trauma como essa grande alavanca de desenvolvimento, tanto da vida filogenética quanto da vida ontogenética. Então, o que fez a condição de deixarmos de ser um ser unicelular na sopa amniótica e termos a diversidade e complexidade de vida que a gente tem hoje, não foi outra coisa senão a dor, o desafio, o trauma, que solicita que algo maior do que éramos antes possa se mover dentro da gente. Então, o trauma é a maneira da gente acessar uma força que até então a gente não conhecia. E, portanto, se a gente sobreviveu a uma experiência terrível, é porque existe uma força dentro de nós que é maior do que essa experiência terrível. Então, esse é o legado que o trauma também pode trazer para a gente, não só o transtorno de estresse pós-traumático, mas também o crescimento pós-traumático, ou seja, tudo aquilo que se move, que evolui a partir do confronto com os desafios da vida. E aí, quando a gente começa a olhar para o trauma dentro dessa perspectiva, trauma não é algo extraordinário. A gente sabe que a gente vai se confrontar. Isso convida a uma atitude de um pouco mais de aceitação, que não é resignação, né? É diferente, a aceitação a vida é o que é, e a vida traz um sofrimento inerente. E poder entender que esse sofrimento que eu vivo hoje não é uma prerrogativa minha, eu vivo, você, todos nós vivemos esse sofrimento. Ou seja, o sofrimento é um lugar democrático, todos nós vivemos. Como eu posso deixar de lutar contra isso e me mover fluindo a partir disso? Então, isso me leva a um processo de aceitação genuína, que não é estar subjugado, estar submisso, mas é entrar na correnteza do que isso pode me mover, é o que me ajuda a experimentar o crescimento pós-traumático. Bueno, y la otra pregunta tiene que ver con lo que nos contaste también de las ventanas de oportunidad y en relación a esto, si es posible recuperar o reparar
momentos de la vida en los cuales nosotros creamos que hemos perdido oportunidades. Y es posible en cualquier momento de nuestra vida reparar eso que creemos que perdimos e que já está. Claro. Então, as janelas de oportunidade são um conceito da neurociência que fala de ativações específicas de genes em determinados estágios do desenvolvimento, que oferecem, então, momentos otimizados de aprendizado. Esses momentos otimizados de aprendizado fazem com que, com relativamente pouco esforço, muita plasticidade, muita incorporação de experiência possa acontecer. Quando as janelas de oportunidade se fecham, a gente ainda assim continua com possibilidades de aprendizado, mas o aprendizado que, no momento da janela aberta, acontece sem esforço, em outros momentos solicita empenho pessoal, né? Solicita mais esforço nesse sentido. Mas sim, resulta em possibilidade. Existe algo que eu vejo que faz a diferença entre diferentes pessoas tentando, se esforçando, né, para aprender alguma coisa que perdeu a oportunidade. Algumas pessoas têm queixas e outras pessoas têm demandas. As pessoas que se queixam são aquelas que, de um modo geral, que se queixam muito, são aquelas que, de um modo geral, se vitimizam muito e se colocam no lugar de pouca potência para mudar aquilo que está acontecendo. Então, elas fazem as coisas do lado de fora são sempre muito, muito difíceis, mas a verdade é que existe pouco acesso à potência. Quando eu falo a diferença entre queixa e demanda, é que quando a queixa se transforma em demanda, a demanda é em que eu posso me comprometer para fazer isso diferente. A demanda me implica. E a demanda me coloca na qualidade de esforço necessária para que eu possa aprender aquilo quando a janela se fechou. Às vezes a pessoa ela chega no consultório dizendo eu quero muito mudar porque está tudo muito difícil, mas a vida lá fora e as pessoas e as relações, então, apesar de que ela fala honestamente que ela quer mudar, ela precisa ser ensinada como transformar a queixa dela em demanda, ou seja, como de verdade ela pode se implicar, que é a única condição dela aproveitar outros momentos de aprendizado fora da janela de oportunidade. ¿Alguna pregunta más? No sé, algo que te parezca importante para transmitirle a las personas en relación a todo lo que vos haces, algún mensaje, alguna reflexión. O seu público vai ser terapeutas No, ou público diverso? No, son personas, muchos son clientes de experiencia somática que se están educando y también personas que están empezando a conocer lo que es la experiencia somática. Estamos empezando. Então, tá. Por muito tempo, a psicoterapia ela pode ser compreendida como um processo de interação cognitivo e analítico. Mas hoje em dia, o que os estudos em saúde mental vêm mostrando é que muito da estruturação dos sintomas e da própria personalidade tem em sua base sensações, uma fisiologia e emoções que são aspectos do nosso funcionamento pré-verbal, pré-cortical e pré-simbólico, em que apenas o nível da interpretação não alcança. Então, a evolução que a neurociência nos traz é de que é necessário, é importante que no âmbito psicoterapêutico, tenhamos múltiplas estratégias para acessar essas dimensões do indivíduo, as sensações, a fisiologia, as emoções, que não apenas as estratégias cognitivas e interpretativas, analíticas, né? De forma que a gente consiga trabalhar bottom-up, né? Ou seja, da base para cima. E isso significa não só análise, mas significa treino de habilidades. Né? Significa ajudar a pessoa a criar novos caminhos neurais de funcionamento, educações de uma ordem em que eu possa fazer aprendizados que deveriam ter acontecido em outras épocas da vida, nas janelas de oportunidade,
em outros momentos. Então, esses aprendizados e essas reparações, elas precisam de treinos de habilidades. Esses treinos podem ser feitos com relações muito saudáveis. Esses treinos podem ser feitos através da arte. Esses treinos podem ser feitos através de... Então, a natureza, né? Eu estava falando da arte como recurso de autorregulação. A natureza, estar em contato com a natureza, trazem recursos importantes de reparação e de autorregulação. Recursos que nos ajudem a ancorar na fisicalidade da nossa experiência, que é uma estratégia muito importante para a experiência somática, e outras psicoterapias baseadas no corpo, como mindfulness, né? Como psicoterapia sensorial-motora. Bueno, preguntar algo más. Muchísima información. No, es mucha información, sí. Muy, muy rica. Sí. Muchas gracias. Sí. La vamos a transmitir a los argentinos. Sí, así expandimos el campo. Esto que es tan sanador, ¿no?